A Maldição da Floresta Negra. Olá, como vão? Espero que estejam bem. Quando se fala em florestas negras, muitos imaginam que elas existem apenas na Europa ou nos Estados Unidos. Mas saibam que no Brasil existe um local onde uma floresta negra cresceu e se multiplicou. Mas poucas pessoas sabem da verdadeira localização dela. Ela fica no sul do Brasil. Florestas negras nascem devido a um grande acúmulo de poder macabro que reside no interior dela. E esta no sul do Brasil nasceu quando um grupo de pessoas que estavam acampados foram mortos violentamente por um grupo de caçadores que passava pelo local. Aquele grupo de caçadores não gostou quando encontrou aquela quantidade de pessoas reunidas no local onde eles costumavam acampar e caçar. Já fazia bastante tempo que eles frequentavam o local, que eles acreditavam que eram donos da propriedade. Eles disseram que aquelas pessoas deveriam ir embora, mesmo algumas ainda teimando que aquilo era uma propriedade pública. Após uma briga ser iniciada, eles acabaram ceifando a vida de algumas pessoas, e o restante que tentou escapar foram caçados dentro daquelas matas. Algumas delas sofreram bastante, pois acabaram se ferindo em armadilhas que aqueles caçadores utilizavam. Dessa forma, os espíritos daquelas pessoas nunca conseguiram descansar. O ódio encravado em seus espíritos foi tão intenso que a maioria das árvores daquela floresta acabaram morrendo. Os anos se passaram e poucas pessoas se aventuraram por dentro daquelas matas, pois disseram que somente por andar nos limites daquelas matas acreditavam que estavam sendo observados. Mas com o tempo, as pessoas acabaram se esquecendo do local. E um grupo de caçadores que estava perseguindo um cervo identificaram que seus rastros o levavam para dentro daquelas matas. E sem saber o que havia acontecido naquele local, eles entraram dentro daquela floresta. E uma vez dentro daquela floresta, eles nunca mais conseguiriam sair novamente. A cada vez que iam para o interior, eles perceberam que o ar estava um pouco mais denso. Uma neblina estava rodeando o local, mas eles queriam a todo custo poder caçar aquele cervo, mesmo sabendo que a chance de encontrá-lo naquela neblina seria muito difícil. Aqueles homens vão cada vez mais para o interior, mas eles começam a ficar perdidos, pois eles não conseguem identificar de qual lado o sol estava vindo. A neblina fica cada vez mais densa e eles resolvem voltar pelo mesmo caminho que entraram. Mas ao voltar alguns passos, eles percebem que não conseguem encontrar o seu próprio caminho deixado no chão. Não conseguiam identificar as marcas de pegadas das suas botas. Eles decidem se afastar um do outro, para que dessa forma encontrassem as suas pegadas no chão. E foi a pior decisão que eles tiveram na vida. Um dos rapazes imagina ter visto seu companheiro na sua frente. Ele chama por seu nome, mas o seu companheiro não responde. E ele começa a seguir aquele vulto na neblina que ele acreditava ser o seu amigo. E dessa forma, ele se perde cada vez mais dentro daquela floresta. Os outros companheiros acabam seguindo caminhos opostos. E ao perceber que não encontram seus amigos, eles começam a gritar pelos seus nomes. Mas tudo o que eles conseguem ver são algumas árvores e a neblina, que continua densa mesmo às 11 da manhã. O homem mais novo, vendo que não encontra seus amigos, senta em uma raiz de árvore, toma um pouco de sua água e come um pouco do seu lanche, esperando que logo a neblina iria se dissipar. Quando ele menos espera, ele ouve um chamado de socorro. Ele acredita que é um dos seus amigos. Ele procura responder, mas não obtém resposta. Ele ouve novamente o grito de socorro. Ele tenta localizar de onde está vindo o chamado. Ele então pega sua mochila e corre no meio da neblina,
tentando ir em direção ao chamado de socorro. Ele vai com cuidado, pois a neblina densa esconde os perigos que tem naquela floresta. Ele chega em uma pequena clareira, e naquele local a neblina está um pouco menos densa. Ele percebe que seu amigo está pendurado em uma árvore do outro lado da clareira. Seu amigo parece estar sufocando com a corda. Ele olha de onde ela vem. Ela está amarrada no alto de uma árvore. E quando ele vai na direção daquela árvore para tentar libertar seu amigo, ele acaba caindo em uma armadilha. Ele acaba sendo pego por uma corda que o levanta acima de 2 metros do chão. E ao olhar para o corpo do seu amigo, ele percebe que é apenas uma caveira de um antigo caçador, que já deveria estar morto há vários e vários anos. Ele não consegue entender como ele ouviu o grito daquele esqueleto. O outro caçador continua seguindo o vulto que ele viu inicialmente. Ele começa a desconfiar que aquele vulto não é nenhum dos seus amigos. Então ele prepara sua espingarda e dá um tiro nas costas daquele vulto. E para sua surpresa, a bala passa no meio do corpo daquele ser. Aquilo para de caminhar, se volta para ele e começa a correr em sua direção. Ele dá outro tiro, mas não tem nenhum efeito. Assustado, ele corre para o lado contrário daquela floresta. Ele ouve um grito estridente atrás dele. Ele não quer parar para olhar, mas ele percebe que o que quer que fosse aquilo o estava alcançando. Ele percebe que está chegando em um precipício e ele pula para tentar alcançar o outro lado, mas ele acaba caindo, vai se segurando nos galhos que estão abaixo e ao chegar no fundo, ele acaba quebrando a sua perna. Sua perna quebra entre o joelho e o pé, é uma fratura exposta. Ele percebe que se não tiver um socorro urgentemente, ele vai morrer sozinho naquele local. Ele começa a chamar por ajuda e, ao olhar para cima, aquele vulto o está observando no alto daquele precipício. Se não fosse pelas árvores que estavam saindo das brechas da pedra, ele teria se machucado muito gravemente, ou até mesmo já teria perdido a sua vida. Ele chama por socorro e aquele ser começa a descer pela pedra de ponta cabeça e aquilo o deixa muito assustado. Quando ele para de gritar, aquele vulto também para. Se ele grita novamente, aquela criatura começa a descer. Ele não sabe o que fazer e fica um bom tempo calado, sendo observado por aquele ser grudado no paredão. Parece que tudo o que aquela criatura quer é vê-lo sofrer e sangrar até morrer. Ele começa a procurar por sua espingarda, mas ela caiu alguns metros longe dele. Ele resolve então chegar até ela. Ele se move por alguns instantes e quando olha para cima, aquele ser já desceu bastante. Enquanto ele se movimentava, aquilo também descia. Ele tenta calcular se consegue chegar até sua espingarda antes daquele ser o alcançar. E a visão daquilo era muito assustadora. Aparentava ser uma aranha descendo pela parede. Ele se arrasta o mais rápido que pode, tentando alcançar sua espingarda. Ele ouve um grito estridente e ele se vira rapidamente e atira na direção daquele vulto. Ele tem certeza que atingiu aquele ser, e ao se aproximar, ele percebe que atingiu um de seus amigos caçadores, que estava chegando para ajudá-lo. Por sorte, o tiro pegou no ombro, mas fez um dano muito grande no seu amigo. Ele acorda seu amigo, que levanta com muita dor por causa do seu ferimento. Ele pergunta por que seu amigo atirou nele, e ele diz que algo sinistro e tenebroso reside naquela floresta. Ele diz que atirou em algo, que o perseguiu e o fez cair naquele precipício. E seja lá o que fosse, estava descendo pela parede de pedra e estava quase alcançando
quando seu amigo apareceu. Seu amigo acredita nele, pois ele diz que ouvia um assovio, e a cada vez que o assovio ficava mais perto, a neblina tornava-se mais densa, e quase ele caiu naquele buraco. E lá de cima, ele pôde observar o seu amigo no chão. E quando ele desceu para ajudá-lo, levou um tiro. Alguma coisa estava mexendo com as suas mentes, fazendo não reconhecer os seus próprios amigos. E agora eles estavam com dois problemas, um com ferimento à bala e o outro com uma fratura exposta. Com a mão que não levou tiro, ele ajuda seu amigo a colocar o osso no lugar. O seu grito ecoa por todo o local, e eles ouvem o rosnado de algum felino que estava próximo dali, que respondeu ao grito de dor. Quando eles finalmente olham ao redor, no fundo de onde eles estavam havia uma gruta, e na entrada dela haviam vários ossos de animais. E lá dentro pareciam haver dois filhotes de onça parda. Eles estavam no covil daquela onça, e com filhotes, com certeza ela iria atacá-los. O caçador, que estava com a perna quebrada, diz que seu amigo deve sair dali. O outro responde dizendo que não vai abandoná-lo, mas ele explica que não podem fazer nada, já que ele não pode carregá-lo por causa do ombro com ferimento, e ele não podia correr devido à sua perna quebrada. Apenas vá e salve-se, pois aquela onça iria matar os dois por estar tão próximo dos seus filhotes. E antes que pudesse falar mais alguma coisa, a onça parda aparece e vai em direção aos caçadores. O que ainda pode andar começa a correr, e a onça vai em cima do seu amigo que está com a pata quebrada. Seu amigo consegue fugir, enquanto o outro está sendo dilacerado por aquele felino. Aquele caçador corre por algum tempo, e ele percebe que já está longe o suficiente do covil daquela onça. Mas ele começa a ficar cansado, pois perdeu muito sangue no seu ferimento. Ele está em um local alto, e por cima da neblina que estava abaixo, ele consegue ver a cidade. Finalmente, ele sabia qual direção tomar para sair daquela floresta. E quando ele começa a caminhar em direção à cidade, ele ouve o grito de socorro do caçador mais novo. Ele fica indeciso do que fazer, mas acha muito difícil chegar até a cidade sem a ajuda de alguém. Ele pega sua faca e começa a marcar as árvores para que possa indicar por qual caminho retornar. E quando ele está chegando próximo ao grito de socorro, ele vai marcar a última árvore. E ele então enxerga uma marcação bem mais antiga, indicando por onde voltar. Ou seja, alguém já esteve perdido naquela floresta antes dele e seus amigos. Finalmente, ele chega no local onde seu amigo está gritando por socorro. E ele percebe que existe outro corpo pendurado do lado da árvore em que ele está. Ele pede por ajuda e seu amigo diz que vai tentar cortar a corda. Quando ele vai em direção à árvore, ele cai em um buraco no chão que estava coberto por folhas. E no fundo daquele buraco há várias estacas com pontas viradas para cima. E com a queda, ele acaba tendo várias partes do seu corpo perfuradas por aquelas estacas. Ele não consegue se mexer, e tudo o que ele pode ver é suas vistas escurecendo lentamente. E o caçador que estava pendurado percebe que seu amigo teve sua vida ceifada. No momento em que a vida do caçador do buraco se esvai, a neblina se dissipa, mostrando o lugar muito bonito e majestoso. O caçador pendurado pela corda passa vários dias e noites gritando por socorro, mas ninguém podia ouvir pelo seu chamado. Quando a visão daquele caçador já estava turva, ele percebe que o cervo ao qual eles perseguiam aparece próximo a ele. E do lado daquele cervo, vários espíritos o acompanham. E aqueles espíritos olham para o caçador
como quem aproveitam uma vingança esperada por muitos anos. E quando sua vida se esvai, todos aqueles espíritos desaparecem, e aquele cervo segue o seu caminho. E a Floresta Negra ganhou mais almas para sua coleção. Essa foi a história de hoje. Fiquem bem.